Graça e paz, meus irmãos. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Bispo Felipe, presidente do Ministério Profético Diante da Sarça. E eu quero deixar um recado muito importante para te abençoar. Eu acabo de lançar meu primeiro livro, Estratégias de Liderança Ministerial, que vai te ajudar a melhorar o relacionamento com a sua equipe na igreja, para você que é pastor, bispo ou apóstolo, ou dirige um trabalho para poder abençoar a vida de outras pessoas. Também melhorar o seu relacionamento com a sua família, no seu casamento, com os seus amigos na faculdade. É muito importante a gente entender o que se passa não só na nossa vida, mas naqueles que estão à nossa volta. E o Estratégia vai te ajudar com isso. E para você que enfrenta uma batalha espiritual, está sentindo medo, dúvida, cansaço, não sabe como agir, nós estamos disponibilizando gratuito a Fé em Meio à Guerra, tá bom? No comentário vai estar o link para você baixar o livro de forma gratuita e conhecer o nosso trabalho. Até a próxima, fica na paz. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Felipe, presidente do Ministério, e eu fico muito feliz de te receber aqui. Antes de mais nada, já se inscreve no nosso canal, deixa o joinha para poder ajudar a gente nessa caminhada aí de levar a palavra de Deus para mais pessoas em todo o mundo, e a gente conta com a sua ajuda para compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Vamos partir para o nosso estudo, A Fé em Meio à Guerra, um estudo maravilhoso, onde nós também temos um e-book que está sendo disponibilizado gratuitamente na página do nosso ministério, tá bom? Vou deixar o link para você poder baixar ele na descrição do vídeo, ok? Vamos partir para o nosso estudo e eu espero que vocês gostem, tá bom? Fiquem na paz. Bom, e vamos estar dando início aí ao nosso estudo, ensino bíblico, né? A fé em meio à guerra. Bom, irmãos, o primeiro ponto, eu acredito que é o mais importante, a gente entender primeiro o conceito de fé. Bom, porque se você está falando de a fé em meio à guerra, qual seria esse conceito, né? A fé, a gente sabe o que é fé. Muitas pessoas no mundo professam fé, mas de fato elas entendem a fé delas? Bom, é isso que a gente tem que entender primeiro. Bom, te convido a mergulhar comigo aí na palavra para a gente poder crescer junto. Bom, o primeiro ponto a gente vai entender os dois conceitos de fé. O primeiro conceito é o conceito geral, é o utilizado no dia a dia, que é a fé por forma de adesão, né? De forma incondicional, quando é uma hipótese, uma pessoa passa a considerar o que a outra está dizendo como verdade. É aquela fé do dia a dia que você deposita no seu amigo, no seu familiar, aquele tipo de fé onde a pessoa fala para você, cara, teve um acidente ali e você, não, ele não vai brincar com isso, eu vou acreditar, e às vezes a pessoa está mentindo. A palavra de Deus diz que nós temos que vigiar contra a confiança em cima do homem, em cima da mulher. De forma geral, o ser humano, a gente não pode confiar de 100% no ser humano. E essa é uma fé de forma geral. É a fé pela absoluta confiança que se deposita nessa ideia ou fonte de transmissão. É uma pessoa que é fascinada em jornal, tudo que aparece no jornal ela acredita. Será que é verdade? Será que o jornalista ele não está aumentando um pouquinho para você comprar a ideia dele, para você comprar a reportagem dele, ficar ali vidrado durante o programa na televisão? Então essa é uma fé falha, essa é uma fé que nos deixa na mão. Bom, e qual é o outro tipo de fé, Felipe? O outro tipo de fé é bem simples, né? Eu vou estar diminuindo aqui um pouco para você poder ver qual é a passagem, que é Hebreus 11, no verso 1, que é qual? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Muito conhecido. É uma palavra que todo mundo, pelo menos quem já foi à igreja uma vez, já ouviu. 99,9% dos pregadores que sobem no púlpito falam sobre essa palavra. Bom, e Felipe, qual é a diferença entre a fé pelo conceito segundo a Bíblia e o conceito de forma geral que você estava explicando? A diferença é o seguinte: a fé de forma geral, você usa ela todo o tempo. Você está usando nesse momento comigo. E você não é porque está me ouvindo falar que vai acreditar 100%. Você tem que pegar a sua Bíblia e ler
e ver se está realmente de acordo com a palavra de Deus. Nenhum pastor que você vê ministrando, você pode confiar cegamente no que ele está falando. Se ele falou algo sobre a palavra de Deus, o seu trabalho é pegar a Bíblia, abrir e ler, tá? Isso aí é um fato muito importante que muitas pessoas não fazem. Elas esperam o pastor ministrar o estudo, o pastor falar aquilo e tomam isso como verdade. Eu já ouvi da boca de pastores auxiliares em ministérios grandes falarem para mim que nenhuma mulher na Bíblia já havia exercido liderança. Eu falei, como assim? Você está ficando maluco? Você nunca leu a Bíblia? E olha que ele era pastor e na época eu era diácono. Aí você vê a ignorância da pessoa. Olha a resposta dele para mim. Meu pastor falou que nunca teve. No caso da igreja dele, era um apóstolo aí muito conhecido que passa na televisão. Bom, enfim. O que eu estou falando é que até mesmo os líderes, eles acabam cometendo esse erro fatídico. Eles ouvem o líder deles falando e tomam como uma verdade. Essa é a fé de forma geral. A fé no conceito segundo a Bíblia, ela é totalmente diferente. Ela é pautada em cima do que Deus te revela, do que Deus tem prometido para você. Se você ora por uma cura, por uma casa, por uma família, para restaurar o seu casamento, eu não sei qual é o motivo. Aí Deus vem na palavra dele, revela para você que vai te dar a vitória. Pronto. Essa é a fé segundo a Bíblia. Essa é a fé que nós lemos em Hebreus 11, no verso 1. A fé que Abraão, que Jacó, que José, que Moisés, essa fé é a fé bíblica, é a fé que você deposita naquele que nunca vai te trair. Tá? É a fé de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse conceito de fé é o que você, servo de Deus, serva do Altíssimo, precisa exercer a todo tempo. Enfim, esse é o conceito de fé segundo a Bíblia. Felipe, mas cara, eu acredito que tudo para mim é fé. Tudo bem, você, com o tempo, você vai descobrir que uma coisa é você confiar na palavra do homem, esse é um tipo de fé. E outra coisa é você confiar no que Deus tem te revelado. Aí você vai sentir o poder de Deus agindo na sua vida e vai entender o que eu estou falando agora. Bom, partimos aí para o nosso próximo ponto. Para que a gente possa começar a entender o conceito, a fé em meio à guerra. A gente vai falar de guerra, irmão. A gente vai falar de combate, sangue, né? De estratégias. Isso é importante. A gente tem que levar isso em consideração. A fé em meio à guerra. É isso mesmo do que ela se trata. E o primeiro ponto aí, a primeira pessoa que eu quero usar como exemplo é Josué. Eu convido você a abrir aí a sua palavra, a sua Bíblia, na palavra de Deus em Josué, capítulo 10, no verso 11 ao 14, eu estou aqui com a minha, né? A gente vai estar estudando junto, isso é muito bom, tá? Essa é a verdade, a gente tem que estudar junto, a palavra tem que ser aberta. Muitas pessoas gostam, né, da facilidade de já ter o versículo na tela, mas não é assim que a gente vai trabalhar aqui no ministério, e a gente tem que exercitar a leitura da palavra de Deus. Bom, Josué capítulo 10, verso 11 até o 14, diz assim a palavra de Deus: Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Heron para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jazar, o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Bom, esse é um ponto muito importante. Agora eu vou frisar, até eu não destaquei aí no vídeo, mas eu vou ler aqui para que vocês possam entender sobre o que eu vou falar. No verso 8, o Senhor diz assim para Israel: Não tenha medo desses reis, eu o entregarei em suas mãos. Bom, a fé em meio à guerra.
um pedido em meio ao combate. Eu quero que você entenda o seguinte. Quem foi Josué? Ele era um ajudante, um auxiliar de Moisés. Ele era um excelente guerreiro, um líder de exército, um líder do povo, um homem temente a Deus. Bom, com todas essas características, será que ele já não tinha fé suficiente para que não tivesse medo de uma guerra, já que ele tinha ganhado tantas outras batalhas em Israel? Bom, a primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: Josué, ele não disse para Deus que estava com medo. O Senhor se apresenta a ele e fala com ele, não tenha medo. Ou seja, Deus sondou o pensamento de Josué e deu uma resposta antes que ele perguntasse. Isso é fantástico. Essa é uma das coisas que mais me alegrou quando Deus me deu esse estudo. Porque antes de eu ministrar para a igreja, eu oro e peço ao Senhor para que ministre ao meu coração. E claro, eu estava num contexto de medo de alguns tipos de batalhas que eu teria que enfrentar. E o Senhor usou esse exemplo de Josué para falar comigo e agora está falando com você, que está assistindo a esse estudo bíblico. Um pedido em meio ao combate só foi possível após Deus sanar a dúvida e tirar do coração de Josué todo o medo. O que eu quero te dizer nesse primeiro tópico aí, para você entender o conceito de fé em meio à guerra, é: não tenha medo. Não tenha medo. O Senhor, ele está sondando o seu coração nesse momento e ele sabe o que você precisa para passar por essa luta. Tanto é que a palavra vai dizer que antes mesmo da batalha se findar, o Senhor lança pedra de granizo e mata mais pessoas do que a espada dos israelitas. Isso já é um motivo para você comemorar, que o Senhor ele já está diminuindo o número de inimigos que você terá que enfrentar. Então esse é o primeiro ponto para a gente poder entender o contexto geral do estudo. Tá? O estudo ele vai se construindo ao longo dos tópicos. Então aí você entende que Josué, mesmo sendo um cara valente, um cara com fé, ele teve um pouco de medo e Deus tirou esse medo do coração dele. O segundo ponto aí também muito importante é: no meio do combate bate o cansaço. Fato. Nós somos seres humanos e a gente tem que entender as nossas limitações. Você tem que aprender a respeitar o seu limite. Não é colocar a mão onde você não alcança. Não é isso que eu estou falando. É saber a hora de parar. De fato. Saiba a hora de parar. Porque uma hora vai bater o cansaço mental, espiritual e físico. Isso é um fato. Nós somos humanos. Uma hora a gente cansa. E eu convido você a também abrir comigo em Êxodo 17. Vamos ler do 8 ao 13. Diz assim a palavra de Deus: Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim, ou Refidim. Então Moisés disse a Josué: Escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Bom? Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol, e Josué derrotou o exército adversário. Nossa! Irmãos, a verdade, como eu já disse antes, eu vou repetir. Existe a fé pública, que é que você deposita nos seus amigos, nos familiares, no dia a dia, com as pessoas à sua volta, e existe a fé segundo a Bíblia. Essa fé que vem segundo a palavra de Deus, ela te proporciona verdadeiros amigos, pessoas que de fato podem estar ao seu lado em momentos decisivos na sua vida. Entenda que para você ir à guerra, para você ir à batalha, você precisa ter sim alguém te auxiliando.
Não seja louco de ir para uma guerra sozinho. Você tem Cristo, você tem Deus, você tem o Espírito Santo ao seu lado. Mas também é importante que você tenha pessoas para poder você conversar, para você poder dialogar, para poderem te ajudar na hora da luta. Isso é muito importante e Moisés sabia disso. Moisés era um homem muito inteligente, muito sábio. Então ele vai com Arão e Hur, seu irmão e seu amigo, ao alto da colina com a vara de Deus. Ele está levando a presença de Deus para o ponto de estratégia, para poder estar por cima sobre todo o combate. Então, no momento que vai bater o cansaço, tem alguém para auxiliá-lo. Ou seja, no momento que você estiver cansado de lutar, quem vai te auxiliar? Quem vai te dar o apoio? Em 90% dos casos é a sua família, que vai te apoiar quando você realmente precisa de uma ajuda. Então, se você hoje está cansado, se hoje você está fadigado da luta, é muito problema, é tanta coisa para você resolver que você já não sabe nem por onde começar, cara, ore. Saiba quem são os seus verdadeiros amigos. Saiba quem são os seus verdadeiros irmãos em Cristo. Não é vergonha nenhuma a gente sentar e parar um minuto na hora do combate. A sua fé ela vai ser testada ao extremo. Quem serve a Deus sabe disso. A nossa fé ela é testada ao extremo quase todos os dias. O inimigo ele fica ao derredor, ele quer só uma brecha para poder te tirar a sua paz, tirar a sua concentração, para tirar o seu amor. Ele quer uma única oportunidade para acabar com o seu casamento, para acabar com a sua família. E você, com tanta luta, com tanto combate, é normal você ficar cansado. Então, irmão, esse é o segundo ponto que pode acontecer com você e a sua fé em meio à guerra. Depois de você ter medo, você pode ficar cansado. Ok? Então, vamos agora para o terceiro ponto, para a gente entender todo esse conceito, que é em Juízes, no capítulo 6, verso 36 ao 40. Tá bom? Convido você a abrir a sua palavra junto comigo. Continuando aí o nosso estudo, agora o terceiro ponto, saberás se és Deus. Como saber se Deus realmente está à frente da luta? Bom, houve um homem por nome Gideão, que esse cara ele quis tirar todas as provas se realmente Deus estava à frente da luta, e ele fez o que muitos chamam de desafio, ou voto, como você preferir chamar. Bom, diz assim a palavra de Deus em Juízes, no capítulo 6, verso 36 ao 40. E Gideão disse a Deus: quero saber se vai libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira, se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Primeira coisa que eu quero que você entenda nessa palavra: Deus já tinha dado a resposta para ele, mas ele queria saber realmente se Deus iria estar com ele, se era Deus realmente que estava falando. E ele faz novamente um pedido. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim. Deixa-me fazer só mais um pedido. Permite-me fazer mais um teste com a lã. Olha só. Desta vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca. O chão estava todo coberto de orvalho. Eu tenho que expressar realmente o que eu sinto quando eu leio essa palavra hoje com olhos mais experientes em relação à palavra de Deus. Irmãos, dúvida. Gideão tinha dúvida. E eu sei que você, assim como eu também, já tive muitas dúvidas para saber se realmente todo aquele processo, aquela luta que eu estava passando era de Deus. Orei várias vezes pelo mesmo propósito, pela mesma coisa, pedindo para Deus me dar palavra, usar profetas para falar comigo, me revelar das formas mais possíveis dentro da palavra dele.
E Gideão, como um ser humano qualquer, ele tinha suas dúvidas. Ele foi chamado do meio do nada, da menor das famílias, para que assim ele pudesse ser, né, o libertador, o juiz daquele período e pudesse assim conseguir a vitória para o povo de Deus. E ele fez um voto. Então, para que você hoje possa saber se é Deus realmente que está à frente, se é Deus realmente que está, né, te convocando à luta, ore, faça um pedido. Gideão fez um pedido. Se a sua fé está te deixando hoje, né, ou melhor dizendo, a sua falta de fé está te deixando com um pouco de dúvida em relação a saber se é realmente Deus que está falando com você, ore. Se tem uma coisa que a palavra de Deus nos ensina, é que Ele não faz nada sem antes nos revelar. Ele não faz nada sem antes revelar os seus vasos. Irmãos, eu tenho vários testemunhos. Quem me conhece e sabe, né, que o Senhor já me revelou várias coisas que eu passei na minha vida. É um fato, é só você orar, irmão, mas ore com sinceridade. Não ore de qualquer maneira. Se hoje você não está a fim de orar, não ore hoje. Mas quando você orar, ore de todo o seu coração, entregando o seu espírito, a sua alma, o seu corpo como sacrifício a Deus. E certamente Ele vai se revelar e Ele vai te mostrar se realmente é Ele que falou com você para tomar aquela decisão. Aquela decisão que você hoje acha que foi errada ou que foi certa e depois se tornou uma bola de neve. Então, para você saber se realmente é Deus que te chamou, ore. É um fato bem simples. E para que a gente possa chegar ao último ponto desse pequeno estudo da palavra de Deus, Deus sempre está à frente. Abra lá comigo em Joel, no capítulo 2, no verso 10 e 11. Então vejamos o que diz a palavra de Deus aqui no profeta Joel, no capítulo 2, verso 10 e 11. Diante deles a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem e as estrelas param de brilhar. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército, como são poderosos os que obedecem à sua ordem. Como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Essa já é a parte B, que está relacionado à profecia, né, do Apocalipse. Mas o que eu quero te dizer é a parte A desse versículo, que Deus ele está sempre à frente do seu exército. Então, se hoje você quer saber se Deus sempre está à frente, saiba que sim. Esse é o ponto-chave do nosso estudo. A fé em meio à guerra, ela determina para você hoje, se você manter ela viva, que Deus ele vai suprir os seus medos, como ele fez com Josué. Ele vai te auxiliar, ou ele vai enviar pessoas para te auxiliar quando você estiver cansado. Se você ficar com dúvida, assim como Gideão ficou, né, com dúvida, ele vai sanar essas suas dúvidas, basta você pedir a ele. E no quarto ponto, ele sempre vai estar à frente. Ele nunca vai te abandonar. Saiba disso. Se hoje você está passando algum tipo de provação, saiba que Deus jamais irá te abandonar. Ele jamais vai te deixar sozinho no meio da guerra. Amém? Bom, nós encerramos a parte explanativa, vamos dizer assim, desse estudo. E você também pode ter mais informações sobre esse estudo no nosso e-book, que é disponibilizado gratuito no site do nosso ministério. É só você digitar diantedasarça.com com C cedilha, tá, irmãos? Diante da Sarça, o Sarça é o C cedilha, tem que colocar diantedasarça.com. Você vai abrir lá o nosso site, você pode baixar gratuitamente o seu e-book A Fé em Meio à Guerra, onde tem mais informações além da que eu falei agora, e eu tenho certeza que você vai gostar. Deus vai te abençoar de forma poderosa e você também vai levar essa informação para outras pessoas. Se alguém às vezes hoje não tem tempo para poder assistir a ministração como você está assistindo, você pode enviar o e-book para essa pessoa, tá bom? Eu vou deixar o site nos comentários também, na descrição do vídeo. Irmãos, eu espero que vocês tenham gostado.
desse estudo, procura aí pela biblioteca do canal mais estudos para você se aprofundar na palavra de Deus e, querendo, você sinta-se convidado a participar das reuniões presenciais do nosso Ministério Familiar. Fique na paz e Deus te abençoe de forma poderosa.